Imagine só, uma mulher que desafiou todas as expectativas, transformou preconceitos em admiração e se tornou não apenas a primeira-dama mais icônica da história americana, mas uma peça-chave na política global. Essa é a história de Jacqueline Kennedy, ou simplesmente Jack, um nome que, sozinho, já evoca elegância, mistério e uma revolução silenciosa nos bastidores do poder. Quando John F. Kennedy se lançou à presidência dos Estados Unidos no final dos anos 1950, seus assessores tremiam só de pensar no impacto que sua esposa poderia ter na campanha. Afinal, a América estava acostumada com primeiras-damas que se encaixavam no molde tradicional, donas de casa exemplares, mães dedicadas, figuras discretas que reforçavam a imagem de estabilidade e conservadorismo. Mamie Eisenhower, com seu sorriso acolhedor e receitas de bolos, era o padrão ouro. E então surge Jack, uma mulher que parecia ter saído diretamente das páginas da Vogue parisiense, com seus vestidos justos, saias lápis e um ar de sofisticação que mais lembrava uma estrela de cinema do que a esposa de um candidato à Casa Branca. Mas aqui está o detalhe fascinante: ela não era atriz. Não era uma celebridade fabricada por Hollywood, onde o glamour é moeda corrente. Jack era real, e justamente por isso, assustava. Falava vários idiomas com fluência, tinha estudado na Sorbonne, movia-se com a graça de uma aristocrata europeia e, pior de tudo para os estrategistas políticos, não tinha a menor intenção de se esconder atrás de um avental ou de um discurso pré-fabricado sobre valores familiares. Para muitos, ela era um risco. Para outros, um enigma. Para Kennedy, no entanto, ela se tornaria sua maior vantagem competitiva. Como uma mulher que, à primeira vista, parecia tão fora de sintonia com a América puritana dos anos 1950, conseguiu não apenas ser aceita, mas se transformar em um símbolo de orgulho nacional? A resposta está em um jogo de espelhos: Jack não mudou quem era. Ela mudou a maneira como o mundo a via. E tudo começa com uma origem que, ironicamente, era tão dramática quanto um roteiro de telenovela. Nascida em 1929 no seio de uma família abastada de Wall Street, Jacqueline Bouvier cresceu entre contradições que fariam qualquer roteirista suspirar de inveja. Seu pai, John Black Jack Bouvier, era um homem de extremos, gênio financeiro que se tornou vítima de seus próprios vícios, álcool, jogos e mulheres. Chegou à beira da falência, mas salvou-se ao casar-se com Janet Lee, herdeira de uma fortuna construída em negócios imobiliários, área que as famílias tradicionais de Nova York ainda olhavam com desdém. Os Bouvier e os Lee, aliás, eram mestres na arte de reinventar o passado, enquanto se diziam descendentes da nobreza francesa, na realidade, netos de um serralheiro fugitivo pós-Napoleão, os outros juravam laços com a aristocracia sulista, quando, na verdade, vinham de imigrantes irlandeses pobres que haviam chegado aos Estados Unidos poucas décadas antes. Mas pouco importavam as mentiras genealógicas. O que importava era o dinheiro e, com ele, o acesso a um mundo de privilégios que moldaria Jack desde cedo. A infância dela foi um mix de luxo e turbulência, pais que se traíam abertamente, o pai, inclusive, começou a enganar a mãe durante a lua de mel, uma crise na bolsa que quase destruiu a família, e uma educação de elite bancada pela fortuna materna. Aos 5 anos, já ganhava prêmios em competições equestres e aos 10, falava francês com a fluência de uma nativa. Era uma criança que aprendia a navegar entre salões de baile e escândalos familiares, desenvolvendo uma armadura de charme e uma inteligência afiada que, mais tarde, se revelariam suas maiores armas. O que poucos percebiam é que aquela jovem frágil em aparência, com sua voz suave, quase um sussurro, e seus gestos calculados, escondia uma determinação de aço. Quando o mundo político tentou enquadrá-la como um problema para a campanha de Kennedy, ela fez o oposto, transformou-se em uma vantagem. Não abaixou a cabeça, não adotou um visual mais modesto, não se reduziu a um papel decorativo. Em vez disso, usou sua imagem a favor do marido, viajou pelo país com elegância inigualável, conquistou a imprensa com seu carisma, e, acima de tudo, redefiniu o que significava ser uma primeira-dama. E então, algo mágico aconteceu. A América, que inicialmente torcia o nariz para sua sofisticação europeia, começou a enxergá-la como um símbolo de modernidade. Os jornalistas, que antes criticavam seus vestidos caros, passaram a celebrá-la como uma embaixadora da cultura. Os cidadãos comuns, que desconfiavam de seu ar distante, se renderam ao seu charme quando ela, em um gesto genial, restaurou a Casa Branca e a transformou em um palácio de arte e história, transmitindo ao vivo pela TV, como se fosse um reality show antecipado, a recuperação de móveis antigos e a aquisição de obras de mestres como Monet.
De repente, Jack não era mais a esposa problemática. Era a mulher que fazia a América brilhar. E o mais irônico: enquanto os assessores de Kennedy temiam que ela fosse um fardo, ela se tornou sua arma secreta na Guerra Fria. Em viagens oficiais, seu estilo e fluência em idiomas encantavam líderes estrangeiros. Sua capacidade de se conectar com a cultura local, seja dançando com o presidente do Paquistão ou recitando poesia em espanhol para multidões na América Latina, valia mais do que qualquer discurso diplomático. Jack não era apenas a esposa do presidente. Ela era uma força geopolítica disfarçada de ícone de moda. Hoje, quando olhamos para trás, fica claro, Jacqueline Kennedy não se adaptou ao mundo. Ela fez o mundo se adaptar a ela. E, nesse processo, reescreveu as regras do jogo, provando que, às vezes, a maior revolução não vem de discursos inflamados ou de batalhas campais, mas de uma mulher que, com um sorriso e um vestido Chanel, muda a história para sempre. E se pensarmos que o esporte equestre foi apenas um capricho passageiro de Jacqueline, estaríamos subestimando sua essência. A equitação não era um hobby, era uma paixão que a acompanharia pela vida inteira, tão arraigada quanto seu instinto de sobrevivência. Mas antes de voltarmos a esse palco de saltos e crinas ao vento, é preciso entender o que moldou essa mulher entre os anos 20 e 30, quando o destino parecia brincar com ela como um cavalo indomável. Em 1931, enquanto o mundo afundava na Grande Depressão, os Bouvier enfrentavam sua própria crise. Jack, o pai, enterrava o irmão amado e afogava a dor em uísque mais do que nunca. Jacqueline, ainda uma criança, já conhecia bem aquele ritual noturno, arrastar o corpo bêbado do pai até a cama, como se fosse uma boneca quebrada que só ela podia consertar. Mas a desesperança não impedia Jack de, entre uma bebedeira e outra, criar mais um filho e mais uma ilusão. Por um breve momento, Jeanette deve ter acreditado que a chegada de Caroline traria sobriedade ao marido. Não trouxe. E assim seguia a dança macabra da família Bouvier, entre promessas vazias e noites embriagadas, enquanto o relógio marcava o tempo de uma era que não perdoava fraquezas. E aqui entra Jeanette porque, para entender Jacqueline, é preciso dissecar a mulher que a gerou. Fria? Não. Estratégica. Jeanette Lee Bouvier era o oposto da fragilidade romântica, uma amazona de sangue frio, 3 vezes campeã nacional de equitação, que montava cavalos como outros conduziam negócios, com precisão e sem sentimentalismos. Ela não ensinou as filhas a cozinhar ou costurar, para quê? A criadagem fazia isso melhor, mas transmitiu-lhes o único legado que importava, como dominar um mundo feito por homens sem nunca pedir permissão. Você é igual ao seu pai, repetia para Jacqueline, não como insulto, mas como advertência. E tinha razão não pela bebida, mas pela teimosia inata, pela capacidade de transformar causa em espetáculo. A família vivia em Hammersmith Farm, uma mansão vitoriana em Rhode Island, herdada de um governador e agora habitada por novos ricos com sobrenomes que soavam como convites a festas das quais nunca seriam realmente bem-vindos. A 3 horas de Nova York, perto o suficiente para sentir o pulsar da cidade, longe o suficiente para que Jacqueline soubesse, ela estava presa. Não havia jantares improvisados com amigas em restaurantes da moda, nem noites de teatro. Só a rotina dourada de uma gaiola, onde até as paredes sussurravam: casamento. Filhos. Silêncio. E Jacqueline, é claro, se rebelou. Na escola primária, era a menina que untava os vasos sanitários com creme para as mãos só para ver as professoras em pânico e as crianças em êxtase. Quando a diretora a chamava de a cavalo de raça que precisa de treino, ela ria, porque já sabia que, no fundo, aquelas palavras eram um elogio. Puro sangue. Indomável. Mas também, perigosa, se não for domada. Até que, em 1940, Jeanette fez o que qualquer mulher com seu instinto faria: expulsou o marido. Jack, o eterno bon vivant, era encantador demais para ser odiado, mas imprevisível demais para ser tolerado. O divórcio veio, seguido por um segundo casamento, desta vez com Hugh Shinkles, um advogado banqueiro que adorava a ordem, dinheiro e o som do próprio silêncio. O homem ideal, segundo os padrões de Jeanette. E, como por mágica, Jacqueline parou de ser a criança problema. Em 1944, na nova escola, virou aluna exemplar, notas impecáveis, amigos selecionados a dedo, e um juramento particular: ninguém jamais se casará comigo. Não era cinismo. Era autopreservação. Afinal,
Quem melhor que Jack para ensinar que os homens eram criaturas de desejos fugazes, incapazes de lealdade? Ele mesmo, nas raras visitas aos filhos, sentava-se ao lado das meninas e contava suas conquistas sexuais como se fossem anedotas de bar, até Janete entrar na sala, e Jaqueline, com um sorriso malicioso, perguntar: pai, e isso também foi você? Claro, respondia ele, desviando o olhar. Essas cenas, que deveriam ser traumáticas, eram para ela lições. E a maior delas, nunca confiar em um homem, mas sempre saber como usá-lo. Janete complementava o curso com sua própria filosofia: meu bem, em um homem, o que importa é a estabilidade financeira. O resto, paixão, romance, fidelidade, eram detalhes para poetas e tolos. E assim, entre um pai que a ensinou a desconfiar e uma mãe que a ensinou a calcular, Jaqueline cresceu com duas verdades tatuadas na mente: o amor é uma moeda de troca, e o poder é a única herança que vale a pena herdar. Até que, em 1947, veio a fuga. O Vassar College, uma prisão de etiqueta para moças de família, não era suficiente. Ela queria Paris. Queria a Sorbonne, os jantares que duravam até o amanhecer, os poetas malditos e os vestidos que faziam homens se virarem para olhá-la. Janete e Hugh, é claro, resistiram até Jaqueline, com a mesma determinação com que domava cavalos, convencer eles de que a Europa não era um capricho, mas um investimento. E assim, com malas cheias de sonhos e um passaporte para a liberdade, ela embarcou. Na França, Jaqueline não apenas estudou. Ela se reinventou. Devorou Baudelaire como outros devoravam romances de amor, frequentou salões onde o vinho era tão refinado quanto as conversas, e aprendeu a arte mais valiosa de todas: como transformar uma mesa de jantar em um tabuleiro de xadrez. Não se tratava de escolher pratos ou flores. Tratava-se de escolher aliados. De compor listas de convidados que, como peças bem posicionadas, poderiam abrir portas, fechar negócios, ou, quem sabe, corar um presidente. Porque Jaqueline Bouvier não era uma estudante comum nos anos 50. Era uma politecnóloga avant la lettre, uma mulher que entendia que o poder não se pedia, se arquitetava. E enquanto suas colegas americanas sonhavam com anéis de noivado, ela já sabia: o verdadeiro casamento seria com o destino. E o destino, como ela bem aprenderia, não aceita um não como resposta. Mas a mãe de Jaqueline, Janete Lee, abandonara os estudos por um motivo que, à primeira vista, parecia óbvio: porque uma mulher de família abastada precisaria de diploma? O script estava escrito: existe o marido, que traz o pão para casa e sabe tudo melhor do que todos, e existe a esposa, que veste trajes impecáveis com seu colar de pérolas, sorri para as câmeras e serve o jantar com a graça de uma anfitriã de manual. Isso, sim, era feminilidade e ela, aparentemente, não exigia mais do que um curso de boas maneiras e um dote generoso. Só que Jaqueline nunca se contentou com o roteiro alheio. Enquanto o mundo discutia se mulheres deveriam ou não ter educação, vejam só, nos bastidores da Guerra Fria, até o Zanconi debate de Nixon e Khrushchev em 1959 giravam em torno disso: o capitalismo americano trancafiava as mulheres na cozinha, enquanto o socialismo soviético as mandava para fábricas pelo bem da pátria. Ela já havia decidido que seu lugar não era nem atrás do fogão nem na linha de produção. Não por acaso. Porque Jaqueline não queria ser doméstica nem no sentido burguês, nem no proletário. Ela queria ser autora. E quase foi. Em 1951, a Vogue francesa lançou um concurso, um ensaio sobre si mesma, com o prêmio de um cargo na redação. Entre mais de 1.200 candidatas, Jaqueline escreveu, em francês impecável, claro, algo que começava assim: tenho 1,70 metros, cabelos castanhos e olhos tão afastados que às vezes levo 3 semanas para encontrar uma armação de óculos que me sirva. Não era modéstia forçada, era estratégia. Ela conhecia seus defeitos e os transformava em charme, como quem sabe que a vulnerabilidade bem dosada é a arma mais sedutora de todas. Ganhou o concurso. Poderia ter ficado em Paris, rodeada de mulheres brilhantes e tecidos de alta costura. Mas a mãe vetou a mudança e Jaqueline, pragmática, voltou aos Estados Unidos para trabalhar como repórter no Washington Times Herald. Não por acaso, seu primeiro grande furo foi uma série de entrevistas com a família do presidente Eisenhower. Aos 23 anos, já sonhava com um livro sobre a Casa Branca. Até que, em um daqueles jantares onde o destino se disfarça de coincidência, conheceu ele, John Fitzgerald Kennedy.
bonito, católico, herdeiro de uma fortuna que hoje equivaleria a bilhões e, claro, com um currículo político tão reluzente quanto seus dentes no sorriso de campanha. Os boatos diziam que o cargo de senador lhe fora apresentado pelo pai, mas que importância tinha isso? A mãe de Jaqueline não ensinou que o essencial era a estabilidade financeira? Só havia um detalhe: os Kennedy eram católicos em uma América protestante, e em 1952, ser católico era quase tão suspeito quanto ser comunista. O pai de John, Joseph Kennedy, ex-embaixador em Londres, havia flertado com o nazismo em 1941, podíamos ter feito negócios com Hitler, dissera, antes de ser afastado por escândalos que incluíam antissemitismo e um caso com Marlene Dietrich. E o próprio John. Um herói de guerra com dor crônica na coluna, 2 cirurgias nas costas, uma perna mais curta que a outra, detalhes cuidadosamente ocultos, porque a política, como o pai ensinara, era o verdadeiro poder, não o dinheiro. Juntos, eles formavam um casal improvável. Ele, o playboy católico com passado duvidoso, e ela, a intelectual chique que falava francês e colecionava livros de arte. Em uma América puritana, deveriam ter sido um desastre eleitoral. Mas os Kennedy não acreditavam em desastres, acreditavam em narrativas. E em 1953, transformaram seu casamento em um espetáculo calculado para encantar a nação. A cerimônia em Newport não foi uma simples união, foi a estreia de um filme. Cada detalhe, do vestido de seda marfim assinado por Love, a primeira estilista negra a vestir a elite americana, escolha política em tempos de segregação, aos sorrisos ensaiados, foi orquestrado para vender uma fantasia, a do jovem casal perfeito, tão glamouroso quanto acessível, tão tradicional quanto moderno. As fotos estamparam capas de revistas, a América suspirou. Em Hammersmith Farm, por um breve momento, até parece que foram felizes. Mas a verdade, como sempre, era mais complexa. A história, porém, não terminaria em tragédia, mas adiantemos apenas o suficiente para dizer que, já nos anos da presidência, John e Jacqueline fariam de Hammersmith Farm seu refúgio de verão em Rhode Island, a ponto de a imprensa batizá-lo de a White House do verão. Um título que, ironicamente, soava como um consolo. O casal que o país acreditava conhecer através de sorrisos e vestidos de alta costura estava, na verdade, se desintegrando nos bastidores. Logo após o casamento, Jacqueline recordaria o conselho materno, acima de tudo, lealdade conjugal. Um aviso que soava quase como uma piada cruel. O futuro presidente dos Estados Unidos não era exatamente um modelo de fidelidade, seus casos amorosos fariam mais manchetes do que suas políticas. E que políticas, afinal? O que a maioria de nós sabe sobre o programa de Kennedy? Provavelmente, muito pouco. Mas todos sabemos que ele teve um romance com Marilyn Monroe. Não foi um episódio isolado, eles se conheceram antes mesmo de John encontrar Jacqueline, e, segundo relatos, o caso se arrastou desde o final dos anos 1940. Após a lua de mel, o político voltou aos braços da atriz, encontros em bares escuros, quartos de hotel alugados às pressas. Até que Jacqueline, inevitavelmente, descobriu. 2 anos depois do casamento, ela engravida. Mas a alegria dura pouco, nasce uma menina mortinha. Quase ao mesmo tempo, o senador John F. Kennedy anuncia oficialmente sua candidatura à presidência. A situação era, no mínimo, delicada. O país acreditava em um casamento de contos de fada, enquanto, nos bastidores, havia traições, uma perda devastadora e uma campanha eleitoral que exigia perfeição. Era preciso reconstruir a fachada. E assim, como por mágica, primeiro, chega a filha tão esperada, Caroline, batizada em homenagem a uma tia. Segundo, e mais importante, Jacqueline entende que, se queria sobreviver à política, precisaria se reinventar. Porque, em 1960, poucos acreditavam em John Kennedy. Ele mesmo duvidava da própria esposa. Querida, você tem status, mas falta substância, teria dito a ela, acrescentando com cinismo, o povo americano não está pronto para você. Precisamos arrumar isso, rápido. Mas Jacqueline não era do tipo que se arruma. Em fevereiro daquele ano, uma revista política publica um perfil das esposas dos candidatos presidenciais. Enquanto uma é rotulada de andona de casa exemplar e outra de andama da disciplina, Jacqueline ganha o título de a snob fascinante.
O repórter descreve a cena, em meio a uma conversa informal sobre as eleições na Grécia Antiga. A bela esposa de John Kennedy, acomodada com elegância em um tapete de design, intervém sem parar de folhear discos de música europeia. E então, com a naturalidade de quem comenta o clima, ela solta: quando os gregos queriam exilar alguém, escreviam um nome em pedaços de cerâmica, os ostracon. Daí vem o termo ostracismo. O jornalista fica boquiaberto. Ali estava uma mulher de calças lilás direto de uma boutique parisiense, citando historiadores enquanto dois homens tentavam acompanhar seu ritmo. Ela falava francês, italiano e espanhol com fluência. Devorava livros de história. Ajuda a escrever discursos para o marido. Pinta. E, acima de tudo, encanta. Aqueles que a chamavam de snob não podiam negar: Jaqueline era snob de um jeito irresistível. Suas calças roxas virariam lendárias. A imprensa, que antes a ignorava, agora a devorava. O The New York Times publicava colunas sobre seu estilo, encerrando uma delas com: mesmo que John Kennedy perca a eleição, sua esposa merece ser a primeira-dama da moda americana. Logo, porém, o estilo de Jaqueline se tornaria arma política. Durante as primárias em Wisconsin, enquanto John falava de economia, os repórteres anotavam: a senhora Kennedy usava um casaco vermelho Dior. E, com um sorriso, ela confessava à imprensa que as primeiras palavras de Caroline haviam sido: Wisconsin, New Hampshire, Virgínia Ocidental. Uma piada? Não. Uma estratégia. No final das primárias, minha filha terá o vocabulário mais político de todas as crianças de 2 anos, brincava. E o país ria e votava. Ela entrava em supermercados lotados, pegava o microfone dos gerentes e, com voz suave, aquele timbre levemente nasal, quase infantil, dizia: continuem suas compras, enquanto eu explico por que devem votar em meu marido. Era teatro. Claro. Mas um teatro tão bem ensaiado que, enquanto Marilyn Monroe vivia seu drama particular, comprando vestidos caríssimos de designers franceses, perdida em sua própria fama, Jaqueline transformava cada aparição em uma performance impecável. E, quando os oponentes tentavam usá-la contra John, como Richard Nixon, que exibia sua esposa, Patty, em paletosa republicano simples enquanto atacavam a casaco vermelho de Jaqueline, ela respondia com um sorriso: grávida do segundo filho, como esposa, sinto que devo estar ao lado de John. Se não fosse a gravidez, estaria a campanha ativa. O menino nasceria em novembro de 1960, John F. Kennedy Jr., o filho querido da América, cuja vida seria tão breve quanto brilhante. As eleições de 1960 marcaram a primeira vez em que os debates presidenciais foram televisionados. E, quando Kennedy venceu, os analistas foram unânimes: não foram suas promessas, nem sua campanha, nem mesmo suas soluções para os problemas do país que o levaram à Casa Branca. Foi o fato de que, na tela, ele e Jaqueline pareciam o futuro. Depois da vitória, enquanto a família comemorava na mansão de Yannisport, a nova primeira-dama caminhava sozinha pela praia. Porque, além de encantar a nação, ela tinha uma missão silenciosa: ajudar a vencer a Guerra Fria. E foi então que o governo criou a USIA, Agência de Informação dos Estados Unidos, cujo objetivo era simples: vender a imagem da América para o mundo. Para isso, precisavam de um rosto. E, como num quebra-cabeças que finalmente se encaixa, perceberam: já o tinham. E então surge a televisão. Não era apenas uma caixa de imagens tremeluzentes, era uma revolução. Um canal direto para a mente e o coração do povo. Podia-se exibir filmes, documentários, noticiários. Mas, acima de tudo, podia-se moldar uma nova identidade para os Estados Unidos. Porque dizer que os comunistas são maus já não bastava. Era preciso mostrar que a América era a porta de entrada para um novo mundo. Um mundo onde os sonhos se realizavam, onde governos livres se uniam em uma aliança indestrutível, onde o racismo não tinha espaço e onde uma jovem primeira-dama, com seu sorriso e seu estilo, encarnava tudo isso de forma irresistível. E o casal Kennedy? Perfeito para o papel. Basta olhar as imagens da reunião de 1961 com Nikita Khrushchev e sua esposa, Nina Petrovna. A diferença entre as duas mulheres era gritante. Jack, alta e esbelta, aos 32 anos, irradiava modernidade em seu tailleur impecável. Ao seu lado, Nina Petrovna, em um vestido que, de longe, lembrava mais um ralo de cozinha das mães da minha geração do que um traje de estado.
Para os americanos, era a imagem ideal: nós somos o futuro. Eles são o passado. A CNN, em sua cobertura, até cunhou um termo em inglês para definir Nina Babushka, palavra russa que, traduzida, soava como um veredicto: velha, ultrapassada. Mas, ironicamente, as relações entre Khrushchev e Kennedy, apesar das aparências, eram até cordiais. Quando JFK morre, o líder soviético envia um telegrama comovente, assim como sua esposa. Mas isso é outra história. O fato é que Jack Kennedy se tornou a primeira First Lady televisiva da América. As câmeras a seguiam por toda parte, e ela sempre estava impecável. Não por acaso, foi ela quem instituiu o cargo de fotógrafo oficial da Casa Branca. Antes disso, as fotos que chegavam à imprensa eram feitas por repórteres, que podiam, e muitas vezes o faziam, distorcer a imagem. Agora, com um profissional pago pelo governo, cada ângulo, cada expressão, cada detalhe era controlado. Era muito mais fácil vender a imagem da esposa perfeita quando você tinha um especialista para capturá-la. E não parou por aí. Jack também criou o posto de secretário de imprensa do presidente, algo que, incrivelmente, não existia antes. Um porta-voz oficial, disponível para responder a qualquer pergunta, a qualquer hora. Claro, as respostas eram calculadas, aprovadas, ensaiadas. Mas a genialidade estava no detalhe: se algo desse errado, sempre dava para dizer: o porta-voz se expressou mal. O presidente quis dizer outra coisa. O importante era que a imprensa tinha um canal direto e a Casa Branca, o controle da narrativa. Mas o verdadeiro trunfo de Jack eram suas armas secretas, as mesmas que, no início, assustaram os consultores políticos e depois deixaram os repórteres de queixo caído. Ela entendia a moda. Não como frivolidade, mas como linguagem. Seu icônico tailleur rosa, aquele mesmo das fotos mais famosas, era uma obra-prima de estratégia, inspirado em Chanel, mas costurado com tecido americano, para evitar acusações de amor pelo estrangeiro. Cada costura, cada botão, era uma declaração: somos sofisticados, mas patriotas. E por trás desse visual estava um nome: Oleg Cassini, ou, no passaporte, Oleg Nikolaevich Laevsky, um homem de história fascinante. Nascido em Paris, filho de um diplomata russo e uma condessa, ele fugiu para Nova York aos 23 anos após um escândalo social. Os detalhes, infelizmente, se perderam. A Warner Bros. O contratou como designer de figurinos, mas ele logo abriu seu próprio ateliê. Nos anos 1950, enquanto a Europa ditava a moda com Dior, Balmain e Chanel, a América queria algo diferente: menos pompa, mais praticidade. E Cassini entendeu. Seu estilo era elegante, mas acessível, o tipo de sofisticação que fazia sentido para uma nação que se via como futuro. Mas havia um detalhe ainda mais intrigante: em 1941, Cassini se casou com Jeanne Tierney, a atriz que, durante a Segunda Guerra, foi uma das PIN-UPS mais desejadas pelos soldados americanos, a musa que os mantinha vivos nos campos de batalha. O casamento, no entanto, foi turbulento. Entre os possíveis pais de sua filha, além de Cassini, estavam Howard Hughes, o excêntrico bilionário interpretado por Leonardo DiCaprio em O Aviador, e, pasmem, o próprio John F. Kennedy. Mas isso é conversa para outro momento. O que importa é que Jack, mestre da adaptação, usava a moda como uma arma geopolítica. Vestia-se com elegância, mas tudo era made in USA. Até sua aparência foi ajustada. Seu novo corte de cabelo foi desenhado por Marilyn Monroe, sim, aquele Merlin, o cabeleireiro de Marilyn Monroe. Do ponto de vista humano, ou feminino, pode soar estranho, ou até ofensivo, que uma mulher recorra ao estilista da amante do marido. Mas do ponto de vista estratégico? Genial! Marilyn era a mulher mais desejada da América. Se Jack podia pegar emprestado um pouco daquele brilho, por que não? E então vieram os óculos escuros. Não um, não dois, mas uma coleção de mais de 300 pares, inspirados em Audrey Hepburn, ícone do glamour e símbolo da era de ouro de Hollywood. Jack os usava em viagens, em eventos, até dentro de casa. Guardava vários pares perto da porta para pegar na saída, quando estava atrasada. Adoro observar as pessoas quando elas não veem seus olhos, dizia. Mais tarde, a editora-chefe da Vogue, Anna Wintour, adotaria o mesmo hábito. Até hoje, seus óculos são uma marca registrada. Mas Jack foi além. Também herdou de Hepburn as luvas longas, usadas dia e noite, verão ou inverno, em eventos oficiais.
Era um código visual. Ela pegava elementos profundamente enraizados na cultura americana, os óculos da diva do cinema, as luvas da elegância atemporal e os transformava em parte de sua identidade. O resultado? Sempre que as pessoas a viam na TV, nos jornais, em fotografias, algo no cérebro delas clicava. Aqueles óculos, aquelas luvas, aquele sorriso. Era familiar. Era Hollywood. Era sonho americano. E, sem perceber, o público começava a gostar mais dela. Porque Jack não parecia uma figura distante, parecia uma estrela. Uma estrela que, por algum milagre, havia descido do ecrã para viver na Casa Branca. Até sua voz era uma ferramenta. Rouca, melódica, com um sotaque que as colunas sociais não conseguiam definir, é o sotaque de uma nova-iorquina nata, dizia um jornal. Não, é o tom aristocrático da elite do Nordeste, rebatia o outro. Na verdade, era o tipo de voz que soava natural no cinema, aquela entonação que faz o espectador se inclinar para frente, como se estivesse ouvindo um segredo. Havia nela um toque de mistério, um ar de privilégio, uma promessa de intimidade. E Jack sabia usá-la. Cada palavra, cada pausa, cada suspiro era calculado. Porque, no fundo, ela não era apenas a primeira-dama. Era a embaixadora de um império. E, na Guerra Fria, até um par de óculos poderia ser uma arma. Cada encontro, cada conversa, era uma peça meticulosamente planejada no grande tabuleiro da diplomacia. Não por acaso, diziam que o próprio pai de Jack, o astuto John Vernon Bouvier III, lhe ensinou o segredo: fale um pouco mais baixo, e os homens se inclinarão para ouvir. Ela não apenas ouviu, transformou a lição em arte. Reconstruía-se para cada viagem, para cada líder estrangeiro, como uma atriz que estuda seu personagem até a última vírgula. Vestia-se conforme os costumes da nação que a recebia, não por submissão, mas por estratégia. Um sari na Índia não era modéstia, era uma mensagem. As falas de John Kennedy eram traduzidas, sim, mas era ela quem as proferia em espanhol impecável, em francês fluente, com uma entonação que fazia os ouvintes esquecerem, por um instante, que aquelas palavras não eram suas. O efeito? Um suspiro coletivo. Os americanos ricos? Achávamos que eram arrogantes, superficiais. Mas olhem só, falam nossa língua, sorriem como iguais. A imprensa internacional não economizava superlativos. Enquanto os analistas políticos dissecavam os discursos de JFK, os jornais estampavam Jack, a primeira-dama que, com um olhar de servo iluminado por faróis, aquele misto de vulnerabilidade e poder que hipnotizava câmeras, conquistava nações sem disparar um só tiro. Ela não era acessório do marido, era a arma secreta de uma administração que entendia, melhor que qualquer outra, o valor da sedução na era nuclear. E Jack, ela sabia disso. Nunca o admitiria em voz alta, é claro. Uma mulher que domina o jogo não revela suas cartas. Quando a United States Information Agency lançou a Tour of the White House with Mr. John F. Kennedy em 1962, não era um simples documentário. Era um manifesto. Uma hora de pura propaganda elegante, onde Jack, passeando por corredores que ela mesma transformará em galerias, explicava cada peça de arte, cada móvel antigo, cada tapeçaria como se fossem relíquias de uma América culta, sofisticada, digna de ser admirada. Não era um tour pelo poder, era um convite para sonhar. Aqui, Monet dialoga com Washington, ali, uma cadeira do século XVIII conta histórias da Revolução. Ela sorria, brincava com as palavras, e o mundo, hipnotizado, esquecia que estava sendo vendido uma imagem. O filme foi exibido em 106 países, incluindo 6 do bloco soviético. A audiência estimada? 80 milhões de pessoas. Mais que as preleções de Khrushchev, mais que os discursos de Castro. Quando assessores informaram a Kennedy que os índices de sua esposa superavam os de suas próprias coletivas, o presidente deve ter sorrido. Não por ciúme, mas por reconhecer o gênio da jogada. Enquanto ele negociava mísseis, ela conquistava corações. E então veio a França. Relações geladas, de Gol frio, a imprensa cética. Até Jack desembarcar. Falou francês como uma parisiense nativa, citou seus anos na Sorbonne, e, golpe de mestre, convenceu os franceses a emprestar a Mona Lisa para uma exposição nos Estados Unidos. Ela é a segunda mulher que a França envia à América, brincou, mas, infelizmente, não ficará tanto tempo quanto a Estátua da Liberdade. A plateia riu.
Depois, soltou a frase que se tornaria lendária: política e arte, ação e pensamento, eventos e imaginação, tudo está interligado. Tradução não oficial: enquanto vocês, soviéticos, oferecem tanques, nós damos Leonardo da Vinci. Quem ganha essa guerra, afinal? A Gioconda cruzou o Atlântico. A França, encantada, esqueceu temporariamente suas desconfianças. E Jack? Tornou-se a única primeira-dama cuja agenda diplomática rivalizava com a do próprio presidente. O USA não perdeu tempo. Começou a enviá-la sozinha a regiões tensas, Índia, Paquistão, onde a presença de Kennedy seria um convite ao protesto, mas ela era recebida com flores. Estudava cada país como uma aluna exemplar, história, protocolos, tabus. Seu roteiro era calculado para mostrar interesse genuíno, ou, no mínimo, impecavelmente ensaiado. As câmeras a seguiam, registrando cada sorriso, cada gesto de respeito pelos costumes locais. Em Nova Delhi, centenas de milhares se alinharam nas ruas para vê-la passar. Em Karachi, cartazes proclamavam: Viva a amizade paquistanês-americana! Viva Jack Kennedy! Seus documentários eram distribuídos em 78 nações, em 29 idiomas, e os relatórios da inteligência americana não deixavam dúvidas: onde ela pisava, a imagem dos Estados Unidos melhorava. Não era magia. Era estratégia. Porque Jack entendia algo que poucos políticos ousavam admitir: na Guerra Fria, a batalha mais importante não era travada com mísseis, mas com narrativas. E ela, com seu tom melódico, seu conhecimento enciclopédico e aquele olhar que parecia pedir proteção enquanto dominava o jogo, era a narradora perfeita. Enquanto Kennedy negociava com líderes behind closed doors, ela jantava com eles, ria de suas piadas, citava seus poetas nacionais. Uma primeira-dama que falava 5 idiomas fluentemente não era um detalhe, era uma vantagem tática. Quando o presidente não podia se dar ao luxo de parecer muito próximo de um ditador latino ou de um primeiro-ministro asiático, Jack ia em seu lugar. Sorria. Conquistava. E voltava com alianças que nem mesmo o Pentágono poderia garantir. E então, havia a família. Porque, no fundo, o maior trunfo de Jack não era seu estilo, sua erudição ou seu multilinguismo. Era a ilusão que vendia, a de que os Kennedy eram diferentes. Uma nova geração de poder jovem, glamourosa, acessível. As fotos de JFK brincando com Caroline e John Jr. no Salão Oval não eram acidentais. Eram propaganda, mas do tipo que ninguém questionava, porque todos queriam acreditar. Um presidente que, entre reuniões sobre a crise dos mísseis, fazia castelos de blocos com o filho. Uma primeira-dama que, entre jantares de Estado, escolhia pessoalmente os livros de história para as crianças. Era o sonho americano encapsulado: poder sem arrogância, sofisticação sem frialdade. E quando aquele clique, Kennedy ajoelhado no chão da Oval Office, os filhos rindo ao seu redor, se tornou uma das imagens mais reproduzidas do século, o mundo não viu um político. Viu um homem. Um marido. Um pai. Um homem como qualquer outro. Só que, claro, não era. Por trás da fachada impecável, o marido que levava os filhos ao trabalho, o casal que parecia saído de um filme de Hollywood, a realidade no Salão Oval era bem diferente. Em poucos anos na Casa Branca, John Kennedy colecionou amantes como quem coleciona selos raros, transformando a presidência em um palácio de segredos que nem mesmo os arquivos do FBI conseguiriam desvendar por completo. Vamos a um rápido inventário, porque a lista é longa demais para ser ignorada. Tudo começa com Frank Sinatra, não apenas o crooner, mas o senador Frank Sinatra, sim, aquele que, além de ser o melhor amigo de Kennedy, era o melhor amigo da máfia americana. Em 1960, num cassino de Las Vegas, porque, claro, onde mais, Sinatra apresenta o presidente a uma jovem chamada Judith Sner. Detalhe: até pouco tempo antes, Judith era amante de Sam Giancana, o boss da máfia de Chicago. Um pequeno inconveniente, mas nada que impedisse Kennedy de herdar a posição. Sner não seria apenas mais uma conquista. Anos depois, nos anos 70, quando Kennedy já estava morto e não poderia se defender, ela revelaria ao mundo que servia como ponte entre a Casa Branca e o crime organizado. Falaria de como o governo usou bandidos para planejar a invasão de Cuba, o atentado a Fidel Castro, os esquemas sujos que nunca viraram manchete. Não sabemos o que é verdade. Mas Sner tinha provas. E isso bastava para manchar o mito.
Depois veio Anita Ekberg, a atriz sueca que brilhou em A Doce Vida de Fellini e que, segundo os arquivos, era uma escadora, como diriam hoje, uma armadilha de mel. Acabaria deportada dos Estados Unidos sob acusação de ser espiã do KGB. O escândalo. Que o presidente da nação mais poderosa do mundo dormia com uma agente inimiga. Mas não para por aí, havia as secretárias da Casa Branca, duas, para ser exato, uma estagiária, possivelmente menor de idade, a esposa de um agente da CIA que morreu em circunstâncias misteriosas, em coincidência ou não, ela ameaçara expor seu caso com JFK. E, é claro, Marilyn Monroe. Aqui, dispensamos apresentações. Essa é a história de amor ou de poder que define a política americana. A atriz que cantou parabéns, senhor presidente, de forma tão íntima que o país inteiro entendeu a mensagem. Tudo isso entre 1961 e 1963. Nada foi oficialmente provado, é verdade. Mas que tipo de prova esperamos? Gravações em áudio. Testemunhas juramentadas. Mesmo que apenas um terço dessas histórias seja verdade, fica claro, o homem de família John Kennedy era, no mínimo, seletivo em seus compromissos. Quem sabe por quanto tempo esse circo teria se sustentado? A máquina de propaganda, construída em torno do casal mais fotogênico da história, já funcionava a todo vapor. Mas a verdade tem um jeito de vazar. E, em 1963, a farsa terminou da maneira mais brutal possível. Kennedy e Jacqueline chegam a Dallas em visita oficial. O casal presidencial desfilava pela cidade em um carro aberto porque o povo merecia ver seus ídolos. Todas as regras de segurança foram ignoradas, o motorista dirigia devagar, a pedido do presidente, que queria cumprimentar cada rosto na multidão. Um atirador disparou 2 balas. Uma atravessou seu pescoço. A outra, a cabeça. Seu sangue respingou no tailleur rosa de Jacqueline, aquele que parecia Chanel, mas era feito nos Estados Unidos, como tudo na imagem cuidadosamente cultivada dos Kennedy. Levarão-no ao hospital, mas era tarde. Às 13 horas, horário local, John F. Kennedy foi declarado morto. 22 de novembro de 1963, o dia em que a América perdeu a inocência. E então, Jacqueline fez o que melhor sabia fazer, dirigiu o espetáculo. Com o vestido ainda manchado de sangue, saiu diante das câmeras e declarou, gelada, quero que todos vejam o que fizeram com John. Ela mesma organizou o funeral, escreveu o roteiro, convenceu a família a enterrá-lo não no cemitério dos Kennedy em Massachusetts, mas no Arlington National Cemetery, ao lado dos heróis da nação, presidentes, astronautas, soldados. Um cortejo fúnebre digno de Lincoln, o caixão carregado a pé, a família Kennedy à frente, e, acima de todos, ela. Jacqueline, com o filho de 3 anos, que, no mesmo dia, completava anos, saudando o pai como um pequeno soldado. Ao lado da tumba, acendeu o Eternal Flame, a chama que nunca se apaga. Para a América, não era apenas uma tragédia. Era o grande final de um reality show político, Kim Kardashian enterrando Kanye West, a viúva de Superman chorando em rede nacional. Cada gesto, cada lágrima, meticulosamente filmado. O London Standard escreveu, Jacqueline Kennedy deu ao povo americano algo que sempre lhe faltou, grandeza. 1 ano depois, ela concedeu uma entrevista à Life onde afirmou que John não morreu por quem era, mas pelo mito que haviam criado juntos. Quem assistia podia acreditar, o presidente corajoso, o marido devoto, o pai moderno. Mas, enquanto falava, talvez Jacqueline lembrasse das traições, dos segredos, das noites em que o homem que o mundo adorava era apenas um estranho. Ela controlou cada detalhe da narrativa pós-morte, aprovou uma biografia oficial, vetou todas as outras, obrigou a equipe da Casa Branca a assinar contratos de confidencialidade sob ameaça de demissão imediata. E, em um gesto que só aumentou o mistério, deu uma longa entrevista ao biógrafo William Manchester com uma condição: o material só seria publicado daqui a 100 anos. 2067, o que haverá naquele arquivo? O vestido rosa, guardado em um cofre sob a Casa Branca, só será exibido ao público em 2103. Alguém está escondendo algo. Ou protegendo. Em junho de 1968, quase 5 anos após o assassinato, o irmão de John, Robert Kennedy, se lança à presidência. Para Jacqueline, ele era mais que família, era o último elo com aquele mundo.
Robert vence as primárias, discursa triunfante em Los Angeles e, na saída, é baleado por um terrorista. Morre no dia seguinte. Eles estão matando os Kennedy um por um, teria dito Jacqueline. E meus filhos são os próximos. 4 meses depois, ela se casa com Aristóteles Onassis, o magnata grego do transporte marítimo. Ele lhe oferece o que ela mais deseja: distância. Longe de Washington, longe dos fantasmas, longe das câmeras. A América, que a idolatrava, agora a chama de traidora. O castelo de cristal que construíra, a família perfeita, o poder imaculado, começa a desmoronar. Quando seu filho mais novo, John Jr., morre tragicamente em 1999, o golpe é definitivo. Sua vida pessoal já era um campo minado, os casos presidenciais, as mentiras, a sensação de que, talvez, aquele filho pudesse consertar algo. Como sua mãe, certa vez, esperara que o nascimento de uma filha mudasse seu destino. Mas a história se repete. E, quando sua irmã, Lee Radziwiłł, a atriz, a socialite, cujo momento de glória viria nos anos 70, entra em cena, bem, isso já é outra história. Uma história que, como tudo na vida dos Kennedy, oscila entre o brilho e a sombra. Enquanto Andy Warhol a retrataria, anos depois, para a capa da Interview, com seu ar enigmático, entre a diva e a sobrevivente, e enquanto ela própria se deixaria envolver pela órbita dos Rolling Stones, nos anos 60, a vida de Lee Radziwiłł ainda era um romance de luxo e contradições. Afinal, ela era jovem Ari Onassis, a it girl de um dos homens mais ricos do mundo, um magnata que possuía ilhas como quem coleciona relógios, frotas que cortavam o Mediterrâneo como facas na manteiga, e um nome que ecoava entre os salões de poder e as páginas de fofoca. Vem, irmã, convida a ele, com a voz arrastada de quem está acostumado a ser obedecido, a Cristina está te esperando. Vamos comer polvo, tomar uso, esquecer que o mundo existe. Ou você acha que isso é pouco? Jack, claro, aceita. Porque como recusar um convite que é, ao mesmo tempo, um escape e uma armadilha? Só que Lee, naquele momento, não era a única mulher na vida de Onassis. Há anos ele tecia uma relação com Maria Callas, La Divina, a soprano cujos agudos faziam tremer até os deuses do Olimpo. O encontro entre os dois havia começado com uma frase que soava como desafio: suba ao meu nível, ou eu desço ao seu. E desceram juntos, em chamas. Callas era casada, mas isso nunca foi empecilho para um homem que colecionava mulheres como troféus. Tem uma jacto maravilhosos, sussurra ele ao marido da cantora, um homem frágil que mal conseguia se manter de pé no convés sem vomitar. Por que não vêm os dois? Um pouco de ar do mar faz bem à alma. O que ele não diz é que, enquanto o pobre homem se retorcia em cabines com baldes, ele e Maria se consumiam no deck, sob o sol implacável do Egeu. Ao final da viagem, Callas olha para o marido e diz, com uma calma que gelava: querido, acho que é melhor a gente se separar. Onassis, é claro, não se casa com ela. Não imediatamente. Primeiro, aos jantares com outras mulheres, às noites em Saint-Tropez, às cenas de ciúme que Callas arma em restaurantes lotados, até que a tragédia bate à sua porta, ela perde a voz. Não aos poucos, não com um declínio digno, mas de forma abrupta, como se os deuses, ofendidos por tanto drama terreno, tivessem-lhe arrancado o dom de uma vez. E é então que Lee Radziwiłł volta à cena, como um lembrete de que o destino gosta de ironias cruéis. Desta vez, ele não vai conseguir, murmuram os colunistas quando Onassis convida a irmã da primeira-dama para mais um cruzeiro. Jack é intocável. Mas a história, como sempre, tinha outros planos. Quando Lee Harvey Oswald dispara aqueles tiros em Dallas, é Ari Onassis quem aparece primeiro ao lado de Jack, não como um oportunista, mas como o único homem no mundo que entende o peso de ser um sobrevivente. Ele a corteja com joias que custam fortunas, propriedades que são pequenos reinos, promessas sussurradas em grego, uma língua que soa como uma conspiração. E quando finalmente faz o pedido, é com a certeza de quem sabe que está oferecendo não apenas um anel, mas um escudo. Jack hesita. Não por ele, mas pelo que isso representaria: trair a memória de John, abandonar o papel de viúva mártir que a América lhe impusera, e pior, dar as costas para o clã Kennedy justamente quando Bob, o último herdeiro da dinastia, se preparava para correr à Casa Branca. Se eu me casar agora, ela deve ter pensado, serei a mulher que trocou um presidente por um magnata. E se Bob perder por minha causa? Mas o destino, mais uma vez, intervém.
Bob Kennedy é assassinado em junho de 1968, e algo em Jack se quebra de vez. O casamento com Onassis acontece em outubro, na ilha privada do Grego, com tão poucos convidados que mais parecia um segredo do que uma celebração. O presente de casamento? 20 milhões de dólares ou 30, dependendo de quem conta a história. Dinheiro suficiente para comprar o silêncio de qualquer escrúpulo, diriam os cínicos. Mas para Jack, era mais do que isso, era liberdade. Liberdade para comprar vestidos que custavam o PIB de países pequenos, $1 milhão por ano em roupas, segundo os tabloides, o equivalente a 9 ou 10 milhões hoje, liberdade para se refugiar em Nova York enquanto o marido navega pelo mundo, liberdade para ser, pela primeira vez, apenas ela mesma. Ou quase. Porque Onassis, como todos os homens que a cercaram, era um colecionador de mulheres e Maria Callas nunca havia saído de sua órbita. Os rumores começam, jantares em Paris, encontros clandestinos em Atenas, a voz da diva ecoando pelos corredores dos hotéis onde ele se hospedava. Você não faz ideia de quanto ela gasta, Jack, ele teria dito certa vez, com um sorrisinho que era metade desdém, metade desafio. Mas tudo bem. Vamos pedir mais champanhe. E enquanto Callas se desmanchava em lágrimas e acusações, enquanto os tabloides especulavam sobre um possível divórcio, outra tragédia abate-se sobre a família Onassis. Seu filho, Alexander, morre em um acidente de avião. Os jornais, ávidos por sangue, culparam Jack, o maldição dos Kennedy, estamparam as manchetes. Mas a verdade era mais simples e mais cruel. Onassis simplesmente não suportou a dor. Ele se desfez, hospital após hospital, até que, em 1975, morreu aos 69 anos, 7 anos depois do casamento com Jack. Os tabloides não perderam tempo, Jack, viúva novamente. A ironia era amarga. Sua mãe lhe dissera, anos antes, que o mais importante em um marido era a estabilidade financeira. Só que, segundo as leis gregas, uma viúva estrangeira não podia herdar o império de Onassis. Começaram as batalhas judiciais, os acertos com Cristina, a filha do magnata, a mesma em cuja homenagem ele batizara sua iate. No final, Jack recebeu 26 milhões de dólares, um valor que, ajustado à inflação, beirava os 200 milhões. Não era o amor eterno, mas era um consolo em forma de cheque. De volta aos Estados Unidos, ela se reinventa. Salva o Grand Central Terminal da demolição, transforma-se em uma guardiã da cultura, edita livros em uma das maiores editoras do país, a Viking Press, que publicara gigantes como Kerouac, Steinbeck e King. Até que o manuscrito chega à sua mesa, um romance em que Ted Kennedy, o último irmão sobrevivente, torna-se presidente, e é assassinado. Jack se recusa a tocá-lo. Algumas feridas não podem ser reabertas, nem mesmo pela ficção. E então surge Maurice Tempelsman, o rei dos diamantes, outro homem que entende o valor das coisas e das mulheres que brilham. Os paparazzi voltam a persegui-la, liderados por Ron Galella, o fotógrafo que transformou o stalking em arte. Ele era odiado por todos, Marlon Brando lhe quebrara o nariz, Elizabeth Taylor gritara que o mataria, os seguranças de Brigitte Bardot espancaram, Elvis cuspira nele. Mas para Galella, Jack era a presa definitiva. Ela precisa de mim tanto quanto eu preciso dela, ele diria mais tarde, quando a justiça o proibiu de se aproximar a menos de 45 metros dela. O New York Post chamou aquilo de um relacionamento mais codependente da história entre uma celebridade e um paparazzo. E talvez fosse verdade. Porque Jack, desde criança, fora treinada para ser um espelho, refletir o que os outros queriam ver. Uma rainha para as massas, uma amante para os poderosos, uma mãe para os órfãos da nação. Mas quem, afinal, era ela? Havia algo de sobrenatural em Jack, ou em Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis, como assinava depois do segundo casamento. Uma mulher capaz de esconder as emoções tão bem que até ela mesma podia dúvida se as sentia. Capaz de encantar um operário em Detroit e um ditador na América Latina com o mesmo sorriso. Capaz de estar sempre no centro do palco, e ainda assim, completamente só. Como um supercomputador, ela calculava cada movimento, cada palavra, cada silêncio. Mas até as máquinas mais perfeitas têm seus bugs. E o dela, talvez, fosse acreditar que poderia controlar o caos. Porque o caos, no final das contas, sempre vence. Sempre. Ela dominava a arte de calcular todas as probabilidades e transformar até a tragédia em triunfo, não para si, mas para a nação.
Ou, pelo menos, era isso que se dizia. Porque o que era realmente pelo bem da América, pelo bem do clã Kennedy ou pelo bem da democracia? Essa era uma pergunta que ninguém ousava fazer em voz alta. Onde estaria os Estados Unidos sem aquela mulher de 1,70 metros, frágil na aparência, mas capaz de enxergar detalhes que escapavam a gabinetes inteiros de burocratas? Como seria hoje a imagem da presidência? Como teria se desenrolado a Guerra Fria? A história, é claro, não gosta de condicionais, ela avança, indiferente às nossas especulações. E não vamos cair nesse jogo. Basta dizer uma coisa, em algum momento, até o supercomputador mais preciso começa a falhar. Chega uma nova era. E nessa era, não há mais espaço para grande e terrível Jack. Ainda ontem, a América havia imortalizada no retrato oficial pintado por Aaron Schicler na Casa Branca uma obra que, em retrospecto, parecia pertencer a outra vida, outra época. Agora, seu último retrato oficial não viria das mãos de um mestre, mas das lentes vorazes dos paparazzi. Janeiro de 1994, Jack Kennedy Onassis recebe um diagnóstico linfoma. Não é nada grave, dizem os médicos. Isso tem cura. Só não fume 3 maços por dia como você faz. Ela para de fumar em abril. Em maio, o câncer metastatiza. Morre dormindo, em 19 de maio, 2 meses antes de completar 65 anos. Enterram-na no Cemitério Nacional de Arlington, nos arredores de Washington, ao lado do primeiro marido, John Fitzgerald Kennedy. Um ano depois, John Kennedy Jr., herdeiro de um nome que era ao mesmo tempo bênção e maldição, encontra Ron Galella, o mesmo paparazzi que um tribunal havia proibido de se aproximar de sua mãe. E o contrata como seu fotógrafo pessoal. John Jr. também teria seu destino, é claro. Mas essa já é outra história. Outra era. O som dos aplausos se mistura à música, como um epílogo que não precisa de palavras.